Seja bem-vindo a mais uma edição do Debate Unibrasil. No programa de hoje, nós vamos discutir sobre o racismo estrutural na América. Desde o dia 25 de maio, depois de George Floyd ter sido assassinado por um policial na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, diversos protestos contra o racismo começaram a surgir pelo mundo. E aqui no Brasil, os protestos foram motivados principalmente pela morte de crianças e jovens negros vítimas da violência policial, como João Pedro, um garoto de 14 anos, morto pela polícia em uma favela do Rio de Janeiro. Então, hoje nós conversaremos com o Renato. Ele é advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e também pesquisador na área de Direito Penal, Criminologia e Sociologia da Violência. E nós também temos a professora Adriana Marques, ela dá aula à Secretaria de Estado da Educação do Paraná e é mestranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Então, sejam bem-vindos, os nossos convidados. É uma honra tê-los aqui conosco hoje para discutir sobre esse assunto tão importante. A minha primeira pergunta é para a Adriana. E eu queria saber, Adriana, quantos colegas negros que você já teve durante a sua trajetória da sua profissão? Porque várias vezes a gente já até conversou sobre isso na sala, né, Amanda? Quantos professores negros a gente já teve na faculdade, no ensino fundamental, no médio, enfim. E raramente, tipo assim, dá para contar nos dedos quantos professores negros a gente já teve. E eu queria saber como que é essa sua relação no campo profissional. Quantos colegas professores você já teve que também são negros? Raríssimos, sabe, Letícia? No meu campo de trabalho, na universidade, inclusive, na universidade eu fiz PUC, numa turma de 60 alunos, nós éramos 2 mulheres pretas, sabe? Então, a universidade e o campo de trabalho, como professora mesmo, nós somos sempre a minoria. Uhum. Inclusive, queria ressaltar que eu fiz questão que a professora Adriana estivesse aqui com a gente hoje, porque nesse contexto, né, da gente pensar em quantos professores, colegas negros na profissão a gente tem, a Adriana foi a única mulher preta que eu tive na minha trajetória, né, no ensino fundamental, na escola pública, e é por isso que eu achei tão importante a presença dela aqui hoje para a gente falar sobre isso. Uhum. Com certeza, é uma voz que a gente precisa ouvir, né? E eu queria saber também, Adriana, se você já sofreu atitudes de racismo por parte dos alunos, das pessoas que você dava aula e até por parte de colegas de profissão também. Já muitas vezes, né? O racismo escancarado, até aquelas brincadeiras grotescas, silenciosas, assim, aos nossos ouvidos, mas que você percebe no olhar sabe, aquelas piadinhas, e aquele racismo velado, né? Que as pessoas cometem, praticam e que está naturalizado. Elas não percebem, né? Mas a gente que está no campo e trabalhando com essas questões étnico-raciais, a gente está antenada, né? Uma certa vez na escola, eu fui ajudar, na escola que a Amanda estudou até, eu fui ajudar a tia da cozinha, que é uma senhora loira, olhos verdes, e ela estava toda embananada com as bandejas, né? E eu levantei, estava mexendo com os meus livros de chamada ali, eu levantei e fui ajudá-la. Nisso, estava entrando um rapaz, um pai de aluno, e aí ele olhou para nós duas assim, quis ser simpático, e ele falou para mim, já vai sair um cafezinho? Né? Então, o que é isso? E quando ele percebeu que a tia da cozinha era branca e não era preta, ele ficou muito desconcertado, sabe? Racismo estrutural, né? O que faz as pessoas pensarem que é o preto, é a preta que está num serviço, não que seja menos, né? Menos relevante, mas está tão naturalizado essa questão que ele não parou para entender, né? Ou para pensar por que era a professora era
a branca e a cozinheira era preta, quando era o inverso, sabe? Então, assim, ele ficou muito, muito desconcertado. Então, a coisa é tão naturalizada que... E a tia da cantina, ela também não, ela não percebeu, sabe? Porque isso são coisas também que passam, assim, pelas pessoas, né? Percebe quem sofre, sabe? A gente que sente na pele sabe, a gente consegue perceber, a gente está antenado, assim, o tempo todo. Uhum. E dentro desse mesmo contexto, né, do racismo estrutural que acabou sendo tão naturalizado no nosso cotidiano, é, eu queria saber a sua opinião sobre essas atitudes racistas vindas de pessoas brancas, que, como você disse, muitas vezes elas nem percebem que estão sendo racistas, né? O que a gente chama de racismo estrutural. Por que isso acontece e como que a gente pode realmente ajudar na luta antirracista sendo branco, né? Não sendo o nosso lugar de fala. Sim, a gente chama na universidade, tem um termo, tem um conceito que a gente chama de branquitude, sabe? Tem uma colega que ela, a linha que eu pesquiso na Universidade Federal do Paraná é diversidade, diferença e desigualdade social. E a minha pesquisa é sobre professoras negras no município de Colombo. Então, assim, eu estou bem próximo desse tema, né, que vocês estão tratando. E tem uma colega que ela trabalha... Acho que travou. Travou para você. Então, se me ouvir? Deu uma... Você está conseguindo ouvir? Não. Agora sim. Se você puder repetir, por favor. Tá. Então, como eu estava dizendo, um dos primeiros passos é a gente trabalhar esse conceito de branquitude. Porque para o branco ele perceber que ele pode ser racista, ou que ele está sendo racista, ele tem que enxergar o lugar de privilégio que ele tem, né? E que também não é culpa dele, ou que seja culpa do outro, mas se ele enxergar o lugar de privilégio que ele tem perante a pessoa negra, ele vai conseguir perceber o racismo, porque ele vai conseguir perceber racismo em todos os lugares, né? Ele vai conseguir perceber o racismo no olhar de uma pessoa que entra na loja, uma loja, e a pessoa branca não sente isso, não recebe esse olhar, né? No tratamento, muitas vezes, que o jovem negro recebe de um policial, que o jovem branco não recebe, sabe? Então, a gente trabalhar os dois lados. Eu preciso trabalhar com N conceitos, e branquitude é um deles, né? É o branco se colocar no lugar de privilégio que ele tem. Aí ele consegue perceber o racismo. Uhum. Acho que é uma colocação que muita gente ainda precisa ouvir, né? Porque nessas últimas semanas, principalmente tanto posicionamento que teve via internet, né? Eu tô acompanhando por conta do meu trabalho com o digital, eu tenho acompanhado bastante várias marcas, várias pessoas se posicionando. Acho que até a Amanda vai falar sobre isso mais tarde, mas é só um comentário mesmo, porque eu tenho percebido que mesmo às vezes, enquanto mesmo tentando ajudar, as pessoas acabam às vezes silenciando ou até sendo racistas enquanto quando a intenção é o contrário, sabe? Tipo, eu tava vendo um comentário sobre pessoas que falam de dar voz à comunidade negra e quanto isso é racista, né? Porque você não dá voz, as pessoas já têm voz. O que você pode fazer do lugar de privilégio, por exemplo, o que eu posso fazer do meu lugar de privilégio é dar o meu espaço para ampliar essa voz, né? Oportunizar, né? Oi? Oportunizar, né? Oportunizar isso. E o quanto é importante a gente ouvir e entender, né, que a gente não pode, por exemplo,
tentar falar que isso, mas isso não é racismo porque não é com a gente, né? Então, realmente, esse passo de ouvir eu tenho visto nas últimas semanas aí e acho que é um ponto que as pessoas ainda precisam aprender muito. E silenciar é tão perigoso quanto, né? Não basta perceber e silenciar, né? Porque isso é uma questão que tem que ser tratado, que tem que ser comunicado, que tem que ser defendido pelos brancos e pelos negros, certamente, né? Uhum. Perfeito. Bom, e seguindo então, deixa eu só corrigir o meu roteiro aqui. A gente percebeu que recentemente saímos de uma onda antirracista, né? A gente pode dizer que recentemente saiu de uma onda antirracista que aconteceu após o caso de George Floyd e os protestos que aconteceram sobretudo nos Estados Unidos, mas que também serviram de gatilho para que as pessoas se manifestassem aqui no Brasil, tanto pela luta antirracista quanto em favor da democracia. E como a Letícia mesmo mencionou, a gente viu muitas pessoas, marcas, pessoas famosas, etc., se posicionando por meio das redes sociais. Mas a discussão que eu levanto aqui é: será que as pessoas aderiram a essa luta na vida e no dia a dia? Ou é só por um posicionamento que, democraticamente falando, ele tem que ser óbvio, ele é necessário? Como manter essa coerência em relação aos nossos posicionamentos na internet e no dia a dia, com a família, na rodinha dos amigos, por exemplo, quando surge uma piada racista? O que você diria sobre isso, Renato? Olha, eu acho que primeiro que a gente não vive exatamente uma onda antirracista. A gente vive uma onda que que reivindica agora o antirracismo, principalmente nos setores médios da sociedade, esclarecidos e brancos, né? Esclarecidos literalmente, né? Nesse extrato social, a partir do que aconteceu nos Estados Unidos e que também demonstra uma mudança no perfil das mobilizações negras, porque talvez por uma primeira vez, diferente dos distúrbios que teve lá em Detroit, Watts, lá, sei lá o nome do lugar dos Estados Unidos, mas há um tempo atrás que tinha rolado pela morte do Rodney King e tudo, nesse movimento a gente vê que há um paredão de pessoas brancas que tomam algumas posições ali de enfrentamento ao racismo e, nesse sentido, fortalecem a luta da população negra, do povo negro. Então, nesse sentido, há uma novidade. E essa novidade, que vem dos Estados Unidos, teve uma grande influência aqui no Brasil. Mas se lá há já essa prática, no sentido dessa manifestação em específico, aqui a gente ainda não experimentou essa prática, porque as primeiras manifestações que a gente teve oportunidade de estar presente aqui, em decorrência do que estava acontecendo nos Estados Unidos, as pautas centrais acabaram sendo fora Bolsonaro, as pautas antifascistas, ou algum outro grito antirracistas, mas que não representavam uma maturidade de discurso, uma maturidade de reflexão e uma proposta concreta de prática antirracista que desse conta dessa violência policial, como, por exemplo, terminar o ato pedindo para que se construa uma ouvidoria externa da Polícia Militar, da Guarda Municipal, composta de movimentos plurais, ali, movimento negro, movimento de moradores de rua, movimento de travestis, gays, enfim, movimentos plurais que sofrem essas violências. Pelo contrário, o que houve foi meia dúzia de grito, mas abstrato. Depois que acabou o ato, não teve exatamente uma conquista, né? Por isso os atos acabaram diminuindo em quantidade porque falharam já num primeiro momento em qualidade. Então, imagino que nesse sentido, nessa leitura maior, seria isso, né? A gente está talvez rumando a um discurso antirracista que no Brasil já é capitaneado aí pela militância, pela juventude negra. Eu acho que nós temos muito mais papel nisso, no sentido de formar opinião, de se expor na internet, às vezes por almas próprias, para que a luta ganhe sentido na cabeça das pessoas, a gente se expõe, né? Mas é uma exposição que, de alguma forma, a partir de um determinado lugar,
de uma determinada vivência, tem muita força, muita potência política. Eu acho que a gente vive esse momento. E a população branca, a branquitude também, nesse sentido de construção de ideia, né, de branquitude como ideologia, eu acho que está começando a trilhar os primeiros passos agora. Então, a gente há uma dissincronia, né? Enquanto o movimento negro brasileiro está muito avançado, vem de uma experiência muito grande e de uma resistência muito grande num país que até 10 anos atrás não se colocava a esse debate, a mídia não se colocava a esse debate, pelo contrário, reproduzia estereótipos dos piores até 10 anos atrás. Então, um movimento negro que se criou num ambiente muito hostil. E agora, sim, um extrato médio, branco, universitário, brasileiro vem iniciando, e daí sim, iniciando de forma muito embrionária uma prática antirracista. Então, a gente está em dois momentos distintos quando se diz em relação a isso. E a luta do dia a dia é a invisível, a que não traz curtida no Facebook, nem fama, nem holofote, mas é sem fã, mas constrói o dia a cada manhã, no sentido de que você joga no grupo, você fala para alguém, você deve falar para as pessoas mais próximas de você, principalmente piada, né? Eu, quando criança, os piores momentos que eu sofri assim de racismo em relação à piada, né? Alguma característica que, nossa, por ser negro, que as outras pessoas achavam graça, ridicularizavam, aliavam a coisas feias, as coisas ruins. Quantas vezes eu trabalhando na Defensoria Pública, logo que entrei na universidade, quantas vezes? E na vara criminal em que eu trabalhava, sempre quando tinha um negro, eu estava careca, sabe? Eu usei outra coisa, eu usei a minha vida toda careca, não conhecia meu cabelo, imagina. Eu 36 anos, e vim conhecer recentemente o meu cabelo. Então, isso já é algo a se pensar, né? Mas, enfim, até então, quando entrei na universidade, eu só usava careca. E quantas vezes não pegaram os autos ali do processo? Ah, qual é teu primo? Ah, teu irmão. Ah, parece com você. Tipo, pessoas nada a ver, assim. Desse tipo, E eles querem ainda que você mesmo ria, porque as próprias pessoas não entendem que essas piadas aí são idiotas, são racistas, absolutamente racistas, tá dizendo que as pessoas presas são iguais a vocês, porque a única coisa que une vocês é o fato de vocês serem negros. Olha que absurdo, mas é absolutamente naturalizado. Então, eu acho que nessas piadas aí, em que a gente é minoria, em que a gente não tem o poder de contrapor, às vezes é o chefe, às vezes é o professor, às vezes é alguém que exerce alguma autoridade. Nesse momento, se a gente tiver a força, e eu acho que essa é a luta silenciosa que mais vale a pena, que é você pegar a autoridade da pessoa e dobrar ela em vários pedaços, assim, discursivamente, com racionalidade, com humanidade, e mostrando para o racista por A mais B na frente das outras pessoas que aquilo que ela está falando não tem nenhum sentido e é uma prática racista. É claro que isso daí vai te gerar um incômodo. As portas vão fechar em alguns lugares, mas é necessário. Eu acho que aí está a aposta da coragem invisível, que é a coragem diária, cotidiana, de não levar nada para casa. Você decidir, não, hoje eu não levo nada, nem a segurança atrás do mercado, não vou levar para trás. Vou parar, vou intimar. Qual que é o teu problema? É segurança particular? Né? Eu acho que isso daí dá uma qualidade de vida para a gente, mas mais que qualidade de vida, de superação, de orgulho próprio, etc., isso também dá uma união, porque outras pessoas vão olhar para você e vão se espelhar e vão falar, opa, se ele levantou no meio da sala e falou para o professor que ele não pode falar assim com ele, que isso é racista, eu também me sinto no direito de fazer, porque também sou negro e também passo pela mesma experiência. Então, essa luta é invisível, digamos assim. Eu posso complementar a fala dele um pouquinho, Amanda? Claro. E essa questão da gente tá mesmo interrogando e se posicionando, a gente começa a receber aqueles olhares, né? Que sempre que alguma situação acontece, a pessoa já olha para você, ela espera que você vai reagir, né? Você passa a ser aquela pessoa que incomoda, porque você vai falar, você não vai levar para casa, né? Então as pessoas vão começar a ter cuidado com o que elas vão falar, com o que elas vão falar perto de você. E é isso que a gente quer, que elas tenham cuidado com o que elas vão falar perto da gente, né? Porque a gente está antenado, porque a gente vai cobrar, porque a gente vai se posicionar, porque a gente vai perguntar por que você está falando isso, do que você está falando, né? Por que você está me seguindo dentro do mercado? E aí a gente vai colocar a pessoa no lugar dela e vai colocá-la para pensar, né? E são essas as nossas formas diárias de luta,
né? A gente é cansativo, é desgastante, mas a gente tem força para estar se posicionando e tem que estar se posicionando o tempo todo, né? A gente passa a incomodar, porque os olhares vêm, as pessoas já sabem que você que escapou alguma coisa ali, você vai reagir e a gente vai reagir. Eu acho que foi. Você chamou mais alguém para reunião? Tem alguém em espera ali? Não. Eu devo ter mandado pro grupo lá, falei, vou participar de uma reunião aqui, depois eu volto no grupo de coordenação meu, mas não aceite então. Talvez porque eu não sei se eu expliquei lá pro pessoal, se não... Porque depois eu falei, não, vai ser gravado e tal, não é aberto. Porque pra mim no início era aberto, mas é só... Não tem problema nenhum. Beleza, aqui, senão eu ia deixar a pessoa entrar. Mas já saiu aqui, acho que tem só 4 agora. Tá. Bom, então voltando ao que a gente estava falando, eu acho que é um incômodo necessário, né? Para que as pessoas comecem a refletir. Me lembro daquela frase, 500 anos de Brasil e aqui nada mudou. Então eu acho que essa é a forma que a gente tem de fazer com que as coisas mudem, né? E em relação ao que o Renato falou, eu puxo o gancho do que ela também tinha falado em relação a, não a dar voz, mas ampliar a voz. Eu acho que isso também tem que acontecer e pelas pessoas pretas que eu acompanho nas redes sociais, eu percebo que foi cobrado um posicionamento até mesmo nesses protestos, né, de não fazer com que a branquitude tomasse o protagonismo de uma luta que é a pauta principal, que era o antirracismo. E é uma discussão necessária até mesmo nos momentos de mobilização, para a gente perceber quando que a branquitude está tomando protagonismo e que não é o momento de tomar o protagonismo, né? Que a pauta ela tem que ser, o tema ali daquele movimento, ele tem que ser unificado. E existe essa dificuldade também, mesmo no enfrentamento, no combate ao policiamento que vai acontecer durante o protesto. Então, é muito interessante isso que você comentou, Renato. E seguindo, né, na nossa discussão, eu queria citar 2 episódios de casos de violência policial que foram registrados nesse final de semana na cidade de São Paulo, em 2 regiões diferentes. Foram, no total, 16 policiais afastados por tortura, agressão e falso testemunho contra 2 jovens. E essa violência ela só foi revelada porque os moradores, pessoas próximas, familiares dos jovens agredidos, fizeram vídeos no momento das agressões e esses vídeos viralizaram nas redes sociais. E eu cito esses exemplos porque quando a gente fala sobre violência policial, é necessário a gente entender que isso também é uma consequência do racismo. Não à toa que a gente tem tantos e tantos exemplos a serem citados no Brasil e no mundo, né? Então, Renato, dentro desse contexto e dessas situações que aconteceram agora nesse fim de semana em São Paulo, mas que acontecem diariamente no Brasil, e num momento tão próximo a essa onda de protestos antirracistas que a gente acabou de vivenciar, eu queria que você falasse a sua visão sobre como estar pronto para o combate ao racismo e o que a gente deve fazer daqui para frente, para que não seja algo que só surgiu, que deu um boom, que viralizou nas redes sociais, que todo mundo começou a se posicionar e que de repente é esquecido. O que a gente deve fazer para que isso esteja em pauta a todo momento, da forma que é necessário? Olha, interessante essa pergunta. Eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma moça que faz medicina, uma moça branca, classe média, faz medicina, e mandou uma mensagem para mim, acredito que motivado muito por conta dessa onda antirracista que tem, felizmente, chegado aqui também com uma determinada força em determinado setor, nesse setor específico, que é a moça, do qual vem essa moça, né? E ela falou, olha, Renato, eu não respondi, né? Tá no Insta, no Instagram. Tal. Eu gostaria muito de saber como eu faço para denunciar a violência policial que eu vejo vários jovens negros sofrendo quando são levados para o hospital, algemados pela polícia, são algemados na maca, a gente não pode fazer o tratamento adequado, a gente não consegue saber exatamente o nível enfim, do trauma, quando está quebrado alguma coisa, enfim, do que foi feito, normalmente é decorrente da própria tortura policial. Eles não deixam nem atender direito para não demonstrar a gravidade do que foi a tortura e tal. E eu fiquei pensando, muito provavelmente ela, ou pessoas como ela, passaram por isso muitas vezes, mas
fizeram ali vistas grossas. Ah, tá ali, tá preso, boa coisa não é, a cara já é assim assado e tal, aquele velho preconceito estrutural que já está enraizado. Mas no momento... Eu caí? Não, eu falei os estereótipos, né? Os estereótipos, exatamente. Mas no momento que o estereótipo se desfaz diante dela e ela consegue enxergar uma humanidade ali atrás e consegue se colocar a questão, opa, por que eu não estou fazendo nada? Eu acho que a gente já está num caminho legal, um sentido legal das coisas, porque, como dizia o Martin Luther King, pior do que aqueles que praticam o mal são aqueles que se omitem diante do mal e o tornam a única voz possível, né? Quando todos ficam calados, aqueles que falam, por minoria que sejam, são os únicos que estão falando e representam a voz, em tese, de todos, né? Então, eu acho que essa ideia de empatia, essa ideia de começar a olhar a população negra com um pouco mais de humanidade, de reconhecimento de privilégios, que, na verdade, é o reconhecimento da história que constitui a nossa nação, né? Não é uma tarefa autocrítica de espiritualidade, não é um avanço civilizacional no sentido de que você está fazendo algo para além do que você deveria fazer como cidadã, né, de acordo com as regras do jogo, com a Constituição, com as leis e com a moral que mais ou menos impera em sociedade. Eu acho que isso já deveria ter ocorrido, mas já que não ocorreu, que bom que está começando a ocorrer agora em alguns lugares, algumas pessoas, as políticas de cotas, as políticas institucionais de cotas, não só nas universidades, mas cursos técnicos, cursos de teatro, profissão, alguns concursos públicos. Eu acho que está havendo um processo de conhecimento de sua própria história, primeiro, por nós, pela população negra, que a partir do conhecimento de sua história, saber que teve a revolta dos malês, que teve diversas, João Cândido, diversos líderes negros que lutaram pela liberdade, é um povo que lutou muito, que construiu estratégias criativas de sobrevivência, que construiu uma série de mecanismos que tornou possível a sobrevivência num país mais violento do mundo, como é o Brasil, um dos países mais racistas do mundo, como é o Brasil, como é o país o terceiro país que mais encarcera no mundo, que é o Brasil, e mata principalmente, e encarcera principalmente jovens negros. Então, conhecer essa história e essa ancestralidade é libertador e fortificante no sentido de que você se vê como herdeiro, como legatário de um processo de lutas que você não inventou, mas que faz parte de sua ancestralidade, e isso te fortalece enquanto autoestima. Eu acho que esse processo de conhecimento histórico é a grande chave para a conquista do futuro. Você conhecer o passado, valorizar suas raízes, se orgulhar dessa luta, dessa criatividade. Não à toa o CD do Racionais de 1997 se chama Sobrevivendo no Inferno, porque era e é nesse inferno que a juventude negra continua sobrevivendo até hoje. E esse manual, que foi esse CD, como tantos outros manuais de sobrevivência confeccionados pela cultura negra a partir do berimbau, a partir do rap, da música, das artes plásticas, da dança, enfim, de que manifestação cultural, da religião, né? Enfim, seja qual for a manifestação cultural, mas esse aparato, esse manual de sobrevivência é com certeza o maior tesouro que a população negra construiu em sua estadia, né, nessa história tão sofrida que é essa história do Brasil. Eu acho que, enfim, para resumir, é isso. A história. Eu acho que qualquer prática antirracista ou qualquer proposta para a construção de um futuro em que a gente se liberte de fato tem que passar pelo um reconhecimento da nossa história, porque ela foi negada e é negada até hoje na escola, na televisão, no rádio, na arte, nas produções culturais e na representação política. Ou seja, a história é negada em todas as instituições e todas as manifestações culturais. O Brasil foi construído para que a cultura brasileira fosse a cultura europeia.
e fizeram isso o máximo possível, se empenharam para que isso ocorresse. O processo de branqueamento não foi só um branqueamento físico, foi também um branqueamento cultural, de que as ideias da Europa colonizassem, como continuam, infelizmente, hoje colonizando o Brasil. A gente tem como referência, inclusive, às vezes, e de forma triste, eu percebo isso, até crianças, jovens negros que estão se inserindo na política, se inserem em absoluto na realidade norte-americana e com as referências norte-americanas e não valorizam tantas pessoas negras que produzem intelectualmente aqui no Brasil, que foram lideranças políticas importantes aqui no Brasil, porque, infelizmente, os negros, infelizmente não, felizmente nesse caso, né, a população negra dos Estados Unidos é mais forte, mais unida e tem um potencial político muito maior, e a gente aqui acaba ficando secundarizado, ficando nas sombras, e eu acho que o movimento tem que ser esse, de ver a história brasileira, principalmente, do negro brasileiro, para que a gente saiba resolver os problemas brasileiros. Perfeito. A professora quer comentar para a gente finalizar? Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque caiu a minha. Consegue me ouvir? Uhum. Deixa eu tentar voltar. Estamos ouvindo. E estou te vendo também. Tá. Essa questão bem colocada, né? Do perigo do silenciamento, porque chega de silêncio, né? A nossa história, a nossa origem, ela já foi negada culturalmente, historicamente, estruturalmente, por muito tempo, né? E cabe a essa geração aí a cobrar, né? E a gente tem que corrigir essa história aí. A gente tem que refazer, tem que contar a história bem contada, a verdadeira história, que até isso, né? Que até a nossa história nos foi negada, né? Por isso que a pessoa negra, ela tem essa questão da identidade tão quebrada, tão trincada, né? Porque a nossa história nos foi negada, né? A nossa língua, a nossa religião, né? Tudo nos foi imposto. Então, bem feito a colocação dele, né? Toda essa questão é uma questão de correção mesmo da nossa história, para que a gente possa refazer a nossa cultura, né? Refazer a nossa história a partir do que foi negado mesmo. E então o silêncio é o que nós menos vamos fazer nesse momento, né? E o movimento negro já está aí, como ele também colocou, está aí há muito tempo, né? Que recebeu uma ofensa horrenda esses dias aí, que chega a dói para quem conhece a história do movimento negro, para quem conhece tantas conquistas através do movimento negro, né? Cotas, as políticas afirmativas, as cotas raciais em concurso para a universidade, para concurso público, isso é tudo conquista e é muita luta do movimento negro, né? Então, são coisas que nos agregam e que a gente tem que falar, porque tem muita gente para falar o contrário. Então, é a hora da nossa voz aí. Então, acho que a Amanda... Não, pode falar, amiga. Então, como já está acabando aqui o tempo da nossa reunião, do nosso debate, eu queria agradecer vocês dois pela presença. Agregou muito para a gente, principalmente para mim, que busco sempre aprender e melhorar, né? Porque eu sei que nós, brancos, todos somos racistas em algum momento, então gostei muito de ouvir vocês e de ouvir as colocações de vocês. Espero que as pessoas que estão nos assistindo também tirem aprendizados disso. E se quiser finalizar, então, Amanda, com a vinheta, com o curtam nas redes sociais e tal. Bom, só agradecer também, beleza? Só agradecer também a presença de vocês dois. São duas pessoas, né, que eu admiro muito
eu acompanho. A professora Adriana teve um papel muito significativo na minha vida, na minha trajetória. E, Renata, eu acompanho você há bastante tempo, a gente se conhece aí dos rolês da vida, né? É uma pessoa que eu acompanho na política, enfim, no meio cultural também. Então, agradeço muito a presença de momentos para conversar sobre isso pessoalmente, né? Depois que tudo isso passar. E a gente se coloca à disposição para qualquer coisa, gente. Então, encerrando, o debate no Brasil fica por aqui. Espero que tenham gostado do programa de hoje. E não esqueçam de curtir e nos acompanhar também pelas redes sociais, no Facebook, e é o @TV Campus Unibrasil, e no Twitter, TV Campus UniBR. E acesse também o nosso site, tvcampus.unibrasil.com.br. É isso, gente. Muito obrigada.